Terça-feira, canal de cortes abastecido pelo Batistaca, o filé mignon do podcast do 6 Round já tá lá. 4 trechos de 5, 8, 9 minutos só para quem não conseguiu assistir o programa inteiro. Então, no final dessa resenha, você clica no comentário fixado, vai lá no canal de cortes, confere se não conferiu ainda e se inscreve, por favor. Vamos para a resenha. A ideia de ranquear os 15 melhores lutadores de cada divisão do UFC lá em 2013 foi ótima. A partir disso, o fã, principalmente o menos assíduo, teria uma referência melhor de quem é quem, da situação de cada um, sem precisar ficar pesquisando. E por que só fizeram em 2013? Porque a partir dali, havia um grupo grande de lutadores para fazer essa distinção, Antes, lá no passado, tinha divisão que não tinha 15 lutadores. Uma das opções para fazer o ranking funcionar era matematizar a questão. Pontuar a vitória, interrupção, tirar ponto por frequência baixa, esse tipo de coisa. Só que Dana White preferiu um caminho mais subjetivo e nomeou integrantes da imprensa para fazer o serviço. Jornalistas dos maiores sites americanos da época, MMA Fight, MMA Junkie, Sherdog, aqui no Brasil, se não me engano, teve alguém do Combate.com, outro do Japão, os malandros da Europa, etc. Muita gente me pergunta, por que o próprio UFC, os matchmakers, o Dana White, por que eles não produziram esse ranking? Ou até um painel com ex-lutadores e treinadores? Atletas, ex-atletas e treinadores nesse nosso meio provinciano seria um show de camaradagem, de favorecimento, todo mundo votando nos seus. Se a votação fosse feita pelo próprio UFC, o pesadelo seria ainda maior. Porque há algumas questões subjetivas, e se o interesse comercial da empresa transparecesse nas decisões, haveria conflito, chiadeira toda santa semana. Exemplo, vai que a Arábia Saudita fecha outro patrocínio e um muçulmano passa na frente de um brasileiro de forma contestável. Não errada, contestável. Nosso ataque seria direto ao UFC, não a um grupo de jornalistas independentes. Acusaríamos de parcialidade, favorecimento, em última instância, alguns até parariam de consumir o produto. Sendo esses jornalistas sem qualquer vínculo empregatício e trabalhando pro bono, Dana tira o seu da reta e ataca junto. Em suma, a ideia foi boa, só que a execução não tanto. Aconteceu o seguinte, pro jornalista bom, que tem mais o que fazer, trabalhar de graça, ter que assistir todos os eventos na íntegra, mandar a lista toda santa semana e ainda ser xingado por isso, não faz o mínimo sentido. Então os nomes conhecidos meteram o pé, deram lugar a sites obscuros, pessoas que se prestavam ao trabalho, mas que não tinham qualquer destaque no meio. Aí foi ladeira abaixo. Chegamos então na atual situação de degradação total. Os rankings do UFC hoje são piada de salão. Para vocês terem uma ideia, no final do ano passado, Max Holloway subiu 5 posições no ranking dos leves sem lutar, só porque o Dana White reclamou numa coletiva de imprensa. Ou seja, os votantes se borraram e catapultaram o havaiano. Mas olha só o caso do Pantoja, que tem 3 defesas de cinturão. É o campeão com mais defesas junto com o Islam Makhachev. Ele tem mais vitórias sobre adversários ranqueados do que qualquer outro atleta do UFC. Ainda assim, Pantoja é o 9º no ranking peso por peso. Alex Poatan, que não é mais campeão. Magomed Ankalaev, que virou campeão sábado. Belal Mohamed, sem defesa. Merab com uma. Topuria com uma. Todo mundo tá na frente. Na atualização de hoje, Benoit Saint-Denis, que foi brutalizado nas 2 últimas rodadas, nocauteado por Dustin Poirier, nocauteado por Renato Moicano, e que tá parado desde o meio do ano passado, avançou 2 posições no ranking dos leves, a divisão mais populosa. Já o Borrachinha, também parado desde o meio do ano passado, vindo de 2 derrotas. 4 derrotas nas últimas 5 lutas, passou o Roman Dolidze. Roman Dolidze, que vem de 2 vitórias, ambas a partir do meio do ano passado, e uma delas sobre o Anthony Smith, ranqueado na categoria de cima. É bizarro, virou uma esculhambação total. Quem tá definindo ali o futuro dos lutadores simplesmente não se importa ou não tem a mínima competência. Dana White está tentando salvar a situação com inteligência artificial. Tá trabalhando com a meta de Mark Zuckerberg por isso. Spoiler, também não vai funcionar perfeitamente. Deixa só esse algoritmo não botar em destaque alguém que o tio Dana quer muito promover. A não ser que o UFC tenha certa ingerência sobre esse algoritmo sem a meta revelar. Entre parênteses, se essa informação vaza, vai ser um prejuízo enorme por todo aquele papo de conflito de interesse. E claro, o Dana White não tem poucos inimigos hoje em dia. Tô dizendo tudo isso porque Maurício Ruffi ficou fora do top 15 dos leves, e o custo dessa falta de tato, de percepção dos votantes será alto. Primeiro vou explicar aqui porque ele deveria ter entrado. Ruffi brutalizou, não foi tocado pelo Bobby Green, que era ranqueado até o meio de 2024. Ao mesmo tempo, o Jalin Turner se aposentou, Saint-Denis tá na situação que tá, e o Grant Dawson, que tá em boa fase, é verdade, foi nocauteado pelo Bobby Green. Tem que considerar também o estrondo que o Ruffi causou. Foi o momento mais citado, mais falado no pay-per-view mais comercializado de 2025.
performance da noite. O ranking, por mais descredibilizado que esteja, ainda é uma referência muito importante, uma legitimação. Lembrem-se da informação que o André Azevedo trouxe no podcast do 6 Round há 2 semanas. Antes do Rafael Fiziev ser chamado para esse mesmo UFC 313, ofereceram o Ruff ao Justin Gaethje, que disse não porque o brasileiro era desranqueado. Como ele continua não sendo, olha como isso pode atrapalhar a empresa no caso de talvez o atleta mais promissor do peso leve. Ruff pediu Beneil Dariush em alto e bom som no sábado, certo? Foi até específico, falou em luta principal de Fight Night, 5 rounds. Aí no dia seguinte, sem a pressão do ranking, esse mesmo Beneil Dariush deu entrevista exclusiva ao site MMA Junkie, ignorando a existência do Ruff. Disse que mesmo vindo de 2 nocautes sofridos, gostaria de enfrentar Dan Hooker, sujeito à sua frente no ranking, mas também aceitaria recasar a luta com o Renato Moicano. Adversários veteranos, contemporâneos, não um jovem de 28 anos desranqueado, explosivo, nocauteador e no auge da pujança. A real é que sem o númerozinho ali do lado do nome, as chances do Ruff encontrar um figurão na próxima rodada são muito, muito pequenas. Os outros nerds, Carlos Prates e Jean Silva, deram muita sorte nesse sentido. Prates deu a sorte de encontrar um Neil Magny sem poder de barganha em fim de carreira e doido para fazer o pé de meia, construir casas para alugar e vender. A informação foi revelada pelo Durinho aqui. Já Jean Silva deu a sorte de ter ali o 13º do ranking, um Bryce Mitchell demissionário, caído em desgraça depois de elogiar o capiroto que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Fora do ranking, Ruff é radioativo, ele vai ser evitado por tudo e todos como uma praga. A não ser que Dana White compense muito bem um corajoso, um valente, prometa mundos e fundos e ainda bote numa posição de destaque. Mas, de novo, olha aí o presidente tendo que gastar uma prata, fazer uma compensação, porque o ranking não é profissional, não está equacionado. Eu já falei aqui, o peso leve está envelhecido demais. 7 dos 11 primeiros do ranking têm mais de 35 anos. Isso demanda uma mudança brusca, tomada de risco, ousadia da empresa. Eu já faria Ruff contra Dan Hooker, 5 rounds. Pelo que fez e pelo potencial que tem, é um teste justo. Dariush também tá de bom tamanho, é o 9º do ranking, é a mesma coisa que o Carlos Prates está enfrentando agora o Geoff Neal. Só que a entrevista do Dariush de hoje é autoexplicativa. É um custo-benefício terrível. Pro Dariush, o Ruff pode representar fim de carreira, o 3º nocaute consecutivo. Então o desinteresse desses caras pelo Ruff, ainda que a bolsa seja turbinada, é total. É melhor ganhar menos e ter sobrevida na carreira. Uma pena, porque isso historicamente significa avanço muito lento. Ou vai demorar muito para arranjar alguém, ou vai ficar pegando o desranqueado estreante até um dia as estrelas alinharem. Mas elas não estão alinhadas agora, esse é que é o problema. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, qual é a sua opinião sobre os rankings do UFC e a situação do Ruff? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like por favor, ajuda a gente aí a circular pelo menu lateral do YouTube, né? Clica na mãozinha positiva, é a forma de você pagar meu trabalho aqui. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre Magomed Ankalaev vs Alex Porta 2. Por que essa revanche, infelizmente, vai ser ainda pior, mais difícil do que a primeira luta. Clica aqui e confere. Embaixo temos o link para o canal de corte. Vai lá também e se inscreve. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.